Mas vamos começar aqui com o Mário Maestro. Mário, você vai levar a gente para uma viagem no Oriente hoje, não é isso? Espera aí, deixa eu abrir seu microfone. Vamos lá. Vamos voltar a Hong Kong, né? Na realidade, a restauração capitalista na China começa em 1978, né? Dirigida pela nova direção de Deng Xiaoping, né? Menos de 10 anos depois, a China tem um grande choque da Revolução de Veludo imperialista, né? Da Praça da Paz Celestial, né? Que o objetivo era a explosão da unidade nacional e do Estado chinês e acelerar não é, a reconversão capitalista sob a direção do capitalismo internacional. Queriam fazer ali o mesmo coisa que estavam fazendo na União Soviética e tiveram sucesso. Já naquele momento, houve apoio de Hong Kong e Taiwan a esse movimento da Praça Celestial, né? Na realidade, a China, né, fragilizada ainda, né, e no contexto da nova direção chilena, né, fizeram grandes concessões, né, para recuperar Hong Kong. A proposta um país dos sistemas foi concessão ao imperialismo britânico e, sobretudo, atrás deles, Estados Unidos, né? E era muito importante Hong Kong. Em 1997, quando há essa recuperação, Hong Kong era 18% do PIB chinês, né? Hoje é 2,7% e segue caindo, né? A nova direção chinesa não fez, né, das necessidades virtudes, né? E propôs o mesmo sistema, um país, dois sistemas, para a recuperação da ilha de Formosa, como nós vimos, né, invadida por Chiang Kai-shek, né, e a borra, né, de tudo que havia, né, de degenerado social na China em 1949. Se sustentou Formosa, né, a República da China, com apoio do imperialismo, senão não teria se sustentado, né? Entretanto, o grande paradoxo é que a restauração capitalista na China aproximou a China continental e Formosa. Já aproximou a China continental, a nova direção chinesa, do Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek, né, do Kuomintang, né, que era o inimigo de Mao Tse-tung, né? Já que o sistema, um país, dois sistemas, né, e a recuperação capitalista, a reconstrução capitalista, né, assegurava a burguesia de Formosa, né, estava sendo atraída também pela integração à China continental, que segue muito forte, né? A nova direção chinesa vai dar as costas aos trabalhadores, né, e vai jogar todas as suas fichas, né, nas classes dominantes de Hong Kong e Formosa, na burguesia, no grande capital financeiro dessa região. Na realidade, ela vai chocar o ovo da serpente imperialista, né? A destruição nacional chinesa fora objetivo no pós-guerra, né, político ideológico regional dos Estados Unidos, que focava muito mais, o grande objetivo era a União Soviética, que conseguiram, né? Agora, essa questão se modifica com o exórdio, com a explosão mundial da China, né? Do capital privado e público chinês, né? Num viés imperialista, não da agressividade política, mas na concepção leninista da necessidade de exportação de capitais, né? Ganhar o mundo através da exportação de capitais. E esse fato transformou a China, né, de uma preocupação secundária, na preocupação central do imperialismo estadunidense. Nós já vimos isso em crise relativa econômica, mas mantendo ainda a hegemonia militar e diplomática mundial, né? E o imperialismo viu com muita clarividência, né, que Hong Kong e Formosa eram os elos frágeis do Estado Nacional Chinês, né? Na realidade, então, vão investir muito na independência, na proposta através da dita luta pelos direitos democráticos, né? E nesse processo, o Partido Nacionalista, Kuomintang, fundado por Chiang Kai-shek, ele vai ser deslocado como o partido
né, a prioridade, o braço, né, do imperialismo na Ilha de Formosa pelo novo Partido Democrático Progressista, né? Um partido autonomista, fundado, né, sobre a proteção, incentivo do imperialismo, né, e de um setor, né, um novo setor da burguesia de Formosa. Né? Atualmente, o movimento democrático de Hong Kong exige a manutenção dos privilégios que conseguiu, né, nessa aproximação, né, na época da fragilidade da China, e exige a eleição direta dos seus representantes do governo, o que significa a independência de Hong Kong. Ainda mais que não há que esquecer, devido àquela fragilidade que nós falamos, né, 3,4 milhões dos 7 milhões de habitantes de Hong Kong mantiveram a nacionalidade inglesa. Mantiveram a inglesa. Nunca estiveram na Inglaterra, mas mantiveram essa nacionalidade. E esses movimentos, falamos também disso, né? Eles se aproximam, viajam, né? Surfam, né? Nessa reforma, na manutenção e defesa dos direitos democráticos, e terminam pedindo, né, que, diante das embaixadas inglesas e estadunidenses, que os Estados Unidos liberte a cidade. E em viagens aos Estados Unidos estão conseguindo agora um problema muito grave, né? Uma lei do Congresso impulsionada por republicanos, por democratas, que pode colocar um atrito muito grande em relação a Hong Kong e a China. Na realidade, uma coisa que não se vê muito bem, o imperialismo Yankee criou uma sinergia muito perfeita entre Hong Kong e Formosa. Em 2014, a Revolução dos Girassóis, né, em Formosa, que foi um movimento, sobretudo, de estudantes, né, anti-chinês, né, foi claramente anti-chinês, foi em março. Né. Logo em setembro, nós tivemos a grande, né, Revolução dos Guarda-Chuvas, né, no Porto Perfumado, como se chamava o nome tradicional de Hong Kong. E, a partir desse momento, durante tudo isso, as direções dos dois movimentos passaram a viajar, se visitar, se colocar de acordo na maior facilidade. E o resultado do imperialismo é muito claro, ele teve grandes vitórias. A manifestação de 2014, né, num e no outro lugar, permitiram que o Partido Democrático Progressista, liberal, anti-chinês, pró-imperialista, pela independência, ganhasse as eleições em 2016, fazendo um retrocesso, né, na proposta de essa unificação soft, né? As manifestações agora, qual é o sentido maior das manifestações? Um dos sentidos das manifestações de agora, de 2019, se transformaram na grande discussão das eleições presidenciais em Taiwan, em Formosa, permitindo, possivelmente, a reeleição da presidenta anti-chinesa em 2020. Né? Então, nós temos aí o resultado. Né? Agora, o que é importante para compreender, né, que nós não podemos explicar o movimento de Hong Kong, né, com seus 350 mil, né, manifestantes em 18 de agosto de 2019, aquele 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, isso é coisa da imprensa internacional. Né? Nós não podemos explicar esse movimento apenas, né, pela força e o financiamento da burguesia bancário-financeira, do imperialismo, dos megas milionários locais, seus funcionários. Né? Na realidade, existe uma enorme insatisfação popular em Hong Kong, permitida e alimentada pela direção chinesa. Ela chocou o ovo da serpente imperialista, essa nova direção chinesa, né? Da época de Deng Xiaoping, né? Nascida ali. Né? Nós falamos isso, tu estivesse lá, eu nunca estive, né? Parece que fizesse um empréstimo para passar o final de semana lá, né? Praticamente. É o paraíso dos salários astronômicos, né?
os grandes funcionários, né? Uma das cidades mais caras do mundo, né? Agora, é uma das cidades de maior desigualdade social. Tem um sistema de saúde quase público, bom, quase gratuito, e um sistema de transporte muito bom, que certamente tu utilizasse lá. Possui, mas o Mário, me chocou na época, eu não conhecia essa modalidade ainda, ali é o auge do liberalismo, né? Então, aquela proposta que que o Celso Russomano quis colocar quando ele concorreu à prefeitura, foi quando a Haddad ganhou, então foi em 2012, que ele dizia que ele ia criar uma tarifa de ônibus de acordo com a distância percorrida pela pessoa, né? E aí no final o Haddad, a campanha do PT conseguiu fulminar, e ele falou, bom, então quem mora na periferia vai ser quem vai pagar mais caro, vai ter que pagar R$60 para ir trabalhar. Aí em Hong Kong já era assim, você sabe, já era o metrô, você pagava de acordo com o número de estações que você caminhava. Tu imagina, né? E quem mora na periferia não sabemos quem é, né? Exato. Na realidade, o Hong Kong possui milhões de habitantes na pobreza. E o mais interessante é que nos anos 1960, quando o Reino Britânico, né, o Partido Comunista Chinês tinha grande prestígio em Hong Kong. Né? Em 1967, os comunistas dirigiram uma longa greve, né, vitoriosa, né, quase 6 meses de greve, né, por aumento do salário do trabalho hora. Né? Em 1979, com a restauração capitalista em marcha, né, a nova direção, né, fundada por Deng Xiaoping, ela deu as costas aos trabalhadores. Né? Essa nova direção na unificação, né, se abraçou com os grandes capitalistas de Hong Kong. Ô Mário, só uma pergunta para você incidental. Você considera, então, que as reformas do Deng Xiaoping foram a restauração do capitalismo e não, como alguns outros defendem, que seria uma NEP de longo prazo, lá, a NEP do Lenin, que restaura alguns elementos do capitalismo, né? Um passo para trás para dar 2 para frente. Você acha que não? Você acha que realmente eles desistiram do socialismo de vez? Exatamente. A NEP, se tivesse continuado, teria feito a restauração nos anos 20, né? A restauração, né, do capitalismo na União Soviética. Hoje o capitalismo é hegemônico, né? E o capital imperialista já começa a ser hegemônico no país. Mas o interessante é que eles aprofundam, né, a autonomia do capital, né, financeiro, do capital bancário, né, especulativo em Hong Kong. Hoje, lá o que paga mais paga 15% de imposto. Imagina o que paga mais. Né? Logicamente, a administração pública municipal quebrou com grandes dificuldades. Né? Ela passou a ser dependente, sobretudo, das taxas imobiliárias. Né? A construção civil é uma enorme especulação em Hong Kong, já que os terrenos para a construção são poucos e são lançados a conta-gota no mercado, né? Por 5 empresas que controlam quase 50% da construção em Hong Kong. Nós não temos a ideia, né? Na Suíça é caro os aluguéis, né? Mas não tem absolutamente nada que ver com isso, é um outro mundo, é Marte. Né? O tamanho médio habitacional, médio, por pessoa em Hong Kong, é 15 metros quadrados. Como os ricos têm 200, 300 metros quadrados de área, né? Nós podemos ter ideia como está o mercado imobiliário. Um apartamento simples, sem história, de 80 metros quadrados, custa uns 20 milhões de reais. Os aluguéis devoram literalmente os altos salários. Então, os altos salários passam a ser, né, algo muito relativo. Né? Ali é o reino das moradias cápsulas. Né? Moradias cápsulas de até de 5 metros quadrados. Alugados até por 3 mil reais. Mete a cara dentro, é bom para os baixinhos, como eu. Sobre essa questão aí, Mário, dos imóveis, você mencionava aí da Suíça, né, onde eu moro, é interessante notar um laço aí, que é o seguinte, né, a Suíça também é um paraíso financeiro, como a gente sabe aqui, os grandes bancos e tal. E você sabe que os bancos são os maiores proprietários de imóveis aqui. O próprio sistema tributário suíço,
ele desincentiva que as pessoas tenham a casa própria. Quase ninguém na Suíça é dono da sua casa. O que eles fazem são hipotecas de 90 anos, às vezes de 100 anos, 150, a pessoa não vai pagar tudo, ela não visa pagar tudo, e ela pode passar essa hipoteca para o filho, ou para o neto, interessante, mas, e assim subsequentemente, mas olha que interessante, quando vai chegando no fim da hipoteca, a pessoa não paga, porque o imposto sobre as fortunas, que seria você ser proprietário da sua casa, é tão alto que não compensa financeiramente. Então você entrega aquilo, desiste desse contrato da hipoteca e faz outra hipoteca. É assim que funciona. E como você falou, aqui o preço é mantido muito alto dos imóveis, tem lugares que é dificílimo você conseguir uma casa como Genebra, porque Genebra você tem toda a inflação do mercado imobiliário por conta daquela burocracia de consular, diplomática, de muitas organizações internacionais, etc. E fora isso, eles não fazem lançamento. Então, é uma demanda reprimida enorme para manter o valor desses ativos imobiliários, porque se você acabasse com essa forte demanda, toda essa reserva de ativos que está na mão da finança, dos grandes bancos suíços, ela perderia valor. Então, também é administrado dessa forma. E você falava aí dos puleiros lá, que o pessoal mora em Hong Kong. Essa moda, pela mesma questão, está chegando ao Ocidente. É um escândalo. Mas, por exemplo, em Paris, onde o metro quadrado está cada vez mais caro e muito difícil para as pessoas que trabalham, que vivem do seu trabalho, vira e mexe, eu vejo na TV pública francesa matérias mostrando apartamentos de 9 metros quadrados, quer dizer, apartamento, um quarto, nem um quarto, 8 metros quadrados, e a pessoa pagando 900 euros para morar lá em Paris. Uma coisa louca. E você vê, apesar da economia estar andando de lado aqui na Europa também há muito tempo, sem crescimento, o preço de imóveis para compra e para aluguel vai aumentando, porque é onde está indo parar, no ativo real, é onde está indo parar aquela grana do quantitative easing, né, o afrouxamento monetário, né, a impressão de dinheiro sem lastro, que é feita tanto nos Estados Unidos como na Europa. No final, isso daí eles têm que ir comprando ativo real, porque também eles estão querendo se proteger diante de uma perspectiva de uma grande crise global. Então, essa semana me chamou muito a atenção, Mário, o César Maia, ex-prefeito do Rio de Janeiro, pai do presidente da Câmara dos Deputados, ele tuitou dias atrás falando que os imóveis no Rio de Janeiro estão batendo recordes, os imóveis de alto luxo, não é qualquer imóvel não, os imóveis de altíssimo luxo estão batendo recordes. E você fala, como assim? A economia não cresce há 5 anos? Desemprego em massa, por que esse mercado estaria aquecido, mesmo o de alto luxo? É porque o pessoal está saindo, né, da Bolsa de Valores, está vendo que aquilo ali é uma bolha que vai explodir e está tentando segurar em ativos mais reais, né, Mário Maestro? A realidade, como diziam, não é? Quando o sangue corre na rua, vamos para o tijolo, né? Esse é o Eu não refúgio conhecia essa, não. do grande capital, né? Mas, na realidade, os manifestantes, boa parte dos manifestantes, né, eles se manifestam contra o governo local, né, que defende os interesses capitalistas. Né? Um governo local sob a proteção do governo central chinês, da nova direção, que não arreda pé devido ao seu novo caráter, né, e aliança com a burguesia de Formosa, de Hong Kong, e nada oferece para a população de Taiwan. Facilmente, Taiwan e Hong Kong, né? A mesma coisa captada pela demagogia autonomista e imperialista. Né? Aí, na realidade, concluindo, né, a direção chinesa não pode reprimir Hong Kong, né, porque já, né, a proposta para Formosa, um país dos sistemas, iria seria destruída, né? Não teria mais viabilidade e não pode oferecer absolutamente nada, né? A não ser exploração aos trabalhadores de Hong Kong e de Taiwan. Né? Na realidade, em Hong Kong, a nova direção chinesa, essa pró-capitalista, ela aposta na integração de Hong Kong, né, e da sua Interlândia, né, a Grande Bahia, né, através de um sistema rodoviário e ferroviário, né, entende, que ligaria essas regiões, diluiria essa realidade. Hong Kong já depende, né, praticamente de tudo da China continental. Financiaram, a esse propósito, Mário, financiaram a maior ponte sobre o mar do mundo, né, que ligando Hong Kong à China continental, e também um trem de alta velocidade, que é assim, um estado da arte, a última tecnologia de um trem-bala.
Essa é a solução que eles dão para a crise social, né? Na realidade, os manifestantes de Hong Kong, de Formosa, parecem crianças brincando com fogo, né? Sobre os cuidados de um adulto pirônomo, né? Na realidade, o desdobramento da crise da proposta Um País, Dois Sistemas, né? O desdobramento mais lógico, né? É a invasão da ilha pela China e o fim da autonomia de Hong Kong antes, né, da data, né, de escadência, da data de conclusão, que é 2043. Eles fizeram, né, por 50 anos. Depois ali não tem mais autonomia, né? Para os chineses, para a nova direção chinesa, para a direção chinesa, é impensável, né, a existência de um baluarte militar imperialista, né, na China, porque ali é na China, aquilo ali é, né, como em Cuba, né, né, o território controlado lá pelos Estados Unidos, né? E ao lado das costas, da 90 a 200 quilômetros da costa chinesa, né? E é uma humilhação, segue o século da humilhação, né? Continua, né, o desdobramento com essa realidade. Né? Portanto, o capitalismo faz mal à população de Hong Kong, o capitalismo faz mal à população de Taiwan, e o capitalismo faz mal para a população chinesa, né? Que perde a sua coesão nacional, né, e que se transforma tudo na possibilidade, né, aposta tudo nos ganhos possíveis pelo um avanço, né, da economia chinesa que não vai se manter, nós já estamos vendo, não vai se manter, né, nos próximos anos, ainda mais com essa crise, com essa ofensiva estadunidense, né? Na realidade, essa nova direção chinesa, né, defendendo os interesses mesquinhos do grande capital, ela bota em perigo, né, a própria independência nacional e coesão nacional do grande país, né, libertado pela Revolução Popular em 1949. Muito bem, Mário Maestro. Muito obrigado por mais um comentário importante. Eu gosto muito quando você trata de política internacional, porque isso é uma grande carência da análise política brasileira. Infelizmente, né, quase tudo que a gente discute internamente deveria sempre ter em mente a nossa condição de capitalismo dependente, de superexploração e do imperialismo, dos interesses do imperialismo. Por isso que é bom tê-lo aqui com a gente toda quinta-feira. Eu que agradeço e até a próxima quinta-feira. Combinadíssimo. Conversamos aqui com o Mário Maestre, que é historiador e professor aposentado da Universidade Federal de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.